Olá, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Destaques das sessões dos dias 7 e 8 de outubro de 2015. Karina, havia uma grande expectativa com relação a direito eleitoral e matéria política. Nós acabamos também tendo destaque para questões relacionadas à Defensoria Pública, mas eu acho que o grande destaque continuou sendo realmente a matéria eleitoral. Exatamente. A quarta-feira foi marcada por um grande número de listas dos ministros que acabaram sendo analisadas, mas a matéria que predominou, como de fato isso tem acontecido às quartas e quintas-feiras no plenário, sessões, vamos dizer assim, monotemáticas, não é? Foi direito eleitoral na quarta-feira, uma ação envolvendo, inclusive, a aplicabilidade retroativa da lei da ficha limpa e uma outra questão envolvendo a desincompatibilização para alcançar um cargo político, na verdade, para as eleições de prefeito em um município do estado de Goiás, em Goiatuba, ao que o ministro Teori Zavascki acabou entendendo que não se tratava de desincompatibilização no seu voto, mas sim um caso de inelegibilidade, vamos comentar. E a quinta-feira foi uma sessão em que o grande destaque foi a análise do voto da ministra Rosa Weber em torno de uma alegada inconstitucionalidade formal da emenda constitucional número 74 de 2013, que teria conferido à Defensoria Pública da União e também do Distrito Federal autonomia financeira e administrativa. Na quinta-feira também, outras duas ações diretas de inconstitucionalidade e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nesse caso, esses três processos foram apregoados para um julgamento conjunto da relatoria do ministro Luiz Fux, versavam também sobre a autonomia e independência da Defensoria Pública em alguns estados, Amapá, Piauí e Paraíba, e versava também sobre orçamento e previsão orçamentária. Então, esse acabou também na quinta-feira sendo uma sessão plenária monotemática, embora alguns outros casos tenham sido julgados muito rapidamente no início da sessão, também envolvendo lista de ministros que havia uma pendência de julgamento de um voto do ministro Marco Aurélio que havia sido pedido na quarta-feira. Mas, no frigir dos ovos, como eu disse, e você mesmo salientou, matéria eleitoral na quarta e Defensoria Pública na quinta. Agora, Karina, na sessão plenária da quarta-feira, nós também tivemos um julgamento que eles não estava previsto inicialmente, como você disse, tivemos as listas dos ministros, e um julgamento também que chamou a atenção. O plenário do STF, ele negou o recurso do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, para anular atos processuais da Justiça Federal de Curitiba, que investiga esquema de corrupção na Petrobras. Ainda na sessão da quarta-feira, o plenário decidiu que, voltando aí ao destaque da semana, matéria eleitoral, prazo de 6 meses para deixar cargo eletivo também vale para eleição suplementar. O caso chegou ao Supremo após a esposa de um prefeito cassado em Goiatuba, em Goiás, questionar uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que negou a candidatura dela ao cargo. A decisão do TSE seguiu determinação da Constituição Federal de que a desincompatibilização, ou seja, que o afastamento do titular do mandato deve respeitar o prazo de 6 meses para que o cônjuge possa se candidatar ao cargo, o que não aconteceu no caso. Para o advogado da autora, esse período não deveria ser extensivo às eleições suplementares. Quando ela foi candidata, quando ela se candidatou, quando ela registrou o seu pedido de candidatura, o prefeito já estava afastado. É tanto que, nesse caso, o prazo de desincompatibilização era de 24 horas. Foi o prazo editado pela resolução, ou seja, ela simplesmente seguiu a resolução no tribunal e pediu o seu registro de candidatura dentro do prazo estabelecido. E, por fim, ainda que não se entenda dessa maneira, ao menos no caso concreto, ante as peculiaridades, ou seja, a impossibilidade de haver alongada perpetuidade no poder, de impossibilidade do uso da máquina e de ausência de influência no pleito, que então seja provido o seu recurso. Já para o Ministério Público, o prazo previsto na Constituição deve sim ser respeitado e frisou que a norma contribui para que uma mesma família não se perpetue no poder. A perda do cargo aqui não se deu por um fato abrupto
e um fato totalmente imprevisível, como a morte do candidato, não, ela se deu por decisão judicial por um processo que já se arrastava e que já se prenunciava o final dele, já que houve primeiro um afastamento e depois sobreveio um segundo afastamento, agora em caráter definitivo. O relator do recurso, o ministro Teori Zavascki, negou o pedido por entender que as regras de inelegibilidade e os prazos de afastamento previstos na Constituição devem ser obedecidos mesmo em eleições suplementares. O caso tem repercussão geral reconhecida. Não se trata aqui de desincompatibilização da esposa candidata, até porque ela não exercia o cargo do qual devesse ela própria desincompatibilizar-se. A hipótese é de inelegibilidade e, como tal, deve ser considerado para todos os efeitos. Conforme jurisprudência assentada no tribunal, referida no voto antes transcrito, o parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição tem o desiderato ético, político e social de prevenir possível apoderamento familiar dos mandatos eletivos, inclusive com a utilização indevida da estrutura administrativa. Trata-se de hipótese constitucional de inelegibilidade e, como tal, insuscetível de mitigação em favor de seus destinatários. A par disso, a orientação da Corte, em caso com alguma similitude, foi a de compreender os parágrafos 5º, 6º e 7º do artigo 14 na sua perspectiva sistemática e teleológica, especialmente em face da introdução no nosso sistema do estudo da reeleição. Considerou-se nessa perspectiva que nas hipóteses em que a reeleição de um dos cônjuges está constitucionalmente autorizada, a inelegibilidade do outro soaria incongruente. Em razão disso, consagrou o Supremo o entendimento de que quem pode reeleger-se pode ser sucedido por quem mantenha com ele vínculo conjugal. E assim, ao contrário, quem não pode reeleger-se não pode por ele ser sucedido. Nessa linha, e agora olhando o caso concreto, cumpriria dar atenção não tanto às circunstâncias da irredutibilidade do prazo constitucional de 6 meses, da suposta desincompatibilização, mas sim à condição de reelegibilidade do prefeito cassado. Ora, não há dúvida de que o cônjuge da recorrente tornou-se irreelegível, seja para a eleição complementar, seja para novo pleito, segundo a Lei Complementar 64, no artigo 1º, 1C. É uma razão a mais para, no caso, desacolher a pretensão da recorrente por improcedência do seu pedido. O voto, portanto, é pelo improvimento do recurso extraordinário, assentando como tese de repercussão geral, na linha do entendimento do TSE, que as hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, inclusive quanto ao prazo de 6 meses, são aplicáveis às eleições suplementares. Esse é o voto, senhor presidente. A decisão foi unânime e vai nortear julgamentos semelhantes em instâncias inferiores. Também, por unanimidade, foi negado o recurso apresentado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O parlamentar questionava a decisão da Justiça Federal de Curitiba de seguir com uma ação penal que o citava como um dos beneficiários do esquema de propina da Petrobras. O relator, ministro Teori Zavascki, ressaltou que as citações de envolvimento do deputado por si só não comprovam que ele tenha cometido atos ilícitos e que ainda ele não estava sendo investigado na ação penal da 13ª Vara Federal. Conforme o próprio reclamante admite, embora o inquérito 13983, em que é investigado, e a ação penal tal, que tramita no juízo reclamado por os mesmos fatos, não há menção ao parlamentar na denúncia oferecida no 1º grau, uma vez que a demanda visa tão somente a apuração de responsabilidade penal daqueles que não detêm prerrogativa de foro. Ora, a mera referência ao deputado federal Eduardo Cunha por colaborador em depoimento prestado perante o juízo reclamado não enseja a conclusão de que esse ou os membros do Ministério Público, perante ele atuam, tenham exercido qualquer ato direto de investigação contra o agravante. Na verdade, a análise do depoimento prestado pelo colaborador, Júlio Camargo, implica conclusão contrária. Com efeito, constata-se que a menção ao agravante foi inicialmente feita de forma livre pelo depoente, sem que a autoridade reclamada ou os membros do Ministério Público o instassem a tanto. Ademais, após a referência ao parlamentar, houve, inclusive, pedido do magistrado de 1º grau ao colaborador de que não detalhasse a questão, de modo a não interferir com a investigação que ocorria na Procuradoria-Geral da República, o que, logicamente, rechaça a alegação de que o deputado federal
Eduardo Cunha, estava sendo diretamente investigado perante o juízo reclamado. Por isso, eu nego provimento, senhor presidente. Bom, essas foram as ações em julgamento, os processos em julgamento na sessão plenária desta quarta-feira em destaque. Eu vou voltar aqui na matéria eleitoral, Karina, e duas palavras elas são fundamentais para o entendimento da matéria e que são verdadeiros trava-línguas. É bom para treinar, para se fazer locução. Advogado eleitoral tem que ser bom em dicção, que é desincompatibilização e inelegibilidade. Saiu de primeira, tudo bem. Então, Karina, essas palavras são fundamentais. Por que em relação a essa questão que foi julgada? Nesse caso do recurso extraordinário envolvendo o ex-prefeito cassado de Goiatuba, o que se alegava é que o prazo de 6 meses para desincompatibilização não teria sido alcançado pela mulher do ex-prefeito, que se candidatou nessas eleições que foram realizadas após a cassação do mandato para o preenchimento do cargo que havia sido deixado vago em razão dessa cassação, dessa condenação pela Justiça Eleitoral em razão do abuso de poder econômico. Então, o ministro Teori Zavascki, no seu voto, e num voto bastante didático, ele diz: não é caso de desincompatibilização porque a esposa do ex-prefeito ela não era titular de nenhum mandato. Fala-se em desincompatibilização quando se é titular de um mandato eletivo e que, para se candidatar a um outro mandato, né, em algumas situações, você tem que se afastar daquele cargo durante um lapso temporal. Isso chama-se desincompatibilização para poder concorrer a um outro pleito. Então, vamos dar um exemplo. No caso de eleições para chefe do Poder Executivo, presidente da República, nós sabemos que ele pode ser eleito para um mandato de 4 anos e pode ser candidato a uma reeleição por mais 4 anos. Mas ele não pode ser candidato a uma reeleição para um 3º mandato. Mas ele pode sair candidato a qualquer outro cargo eletivo, senador da República, por exemplo. Mas para se tornar senador da República, depois de ter sido presidente por 2 mandatos consecutivos, ele tem que se afastar, diz a Constituição, tem que se desincompatibilizar daquele cargo de presidente da República para poder candidatar-se ao Senado Federal. Isso é desincompatibilização. E o ministro Teori disse, no caso aqui desse recurso extraordinário, a mulher do ex-prefeito não era titular do mandato, então não se fala em desincompatibilização, mas sim em causa de inelegibilidade. Ela não poderia ser candidata em razão do matrimônio ou em razão dela ser cônjuge do ex-prefeito. Então, seria um caso de inelegibilidade. A própria Constituição estabelece algumas circunstâncias em que, mesmo você preenchendo todos os requisitos para ser candidato a um mandato eletivo, você encontra algumas circunstâncias que o impedem de ser esse candidato. Aqui, no caso, haveria um impedimento em razão do matrimônio. O que a doutrina diz é que essas condições de inelegibilidade em razão do matrimônio seria justamente para evitar aquilo que se denomina de nepotismo eleitoral, não é? Em que uma determinada família, um determinado clã, seria o detentor do poder naquela região. Então, se o marido não podia, eu me lembro dessa frase durante o julgamento, o que se tenta evitar é que, mesmo sendo o prefeito, tendo sido ele cassado, ele ainda poderia exercer uma forte influência naquele município para que a sua esposa pudesse ganhar a eleição. Então, para o ministro Teori Zavascki, isso seria uma hipótese de inelegibilidade e não de desincompatibilização. Não é? E aí acabaram que os ministros negaram provimento a esse recurso extraordinário, mantendo a decisão do TSE e firmando uma tese, já que trata-se de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, de que esse prazo de 6 meses para desincompatibilização vale, inclusive, para eleições suplementares. Mas com essa observação do ministro Teori, que era caso de inelegibilidade e não desincompatibilização. Agora, Karina, ainda na sessão da quarta-feira, houve outro processo relacionado, na verdade, um recurso extraordinário relacionado a direito eleitoral e matéria política, envolvendo a questão da ficha limpa. Esse julgamento ele não foi concluído porque não havia nos autos ainda o parecer do Ministério Público, então eles acabaram suspendendo o julgamento e tão logo o Procurador-Geral da República emita o parecer acerca desse recurso extraordinário, o julgamento deve ser retomado na discussão do mérito. Mas aqui no caso está em jogo também a discussão envolvendo uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que decidiu da seguinte forma, e tem já uma jurisprudência firmada. Então, a ideia aqui nesse recurso extraordinário é que o Supremo confirme o entendimento do TSE ou reforme esse entendimento. A principal alegação é de que
haveria uma inconstitucionalidade na aplicação retroativa da lei da ficha limpa em casos pretéritos. E, nesse caso, há uma peculiaridade. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que, mesmo havendo uma condenação eleitoral já numa representação, já com trânsito em julgado, e quando, à época, ainda estava em vigor a lei complementar chamada Lei da Inelegibilidade, que previa o prazo, em razão das condenações de inelegibilidade por 3 anos, ainda que tenha havido essa condenação e esse prazo já tenha sido cumprido, com a publicação da Lei da Ficha Limpa em junho de 2010, prevendo para determinados casos, como neste, que houve uma condenação pela Justiça Eleitoral, um prazo de inelegibilidade superior a 3 anos, mas um prazo de inelegibilidade de 8 anos e não de 3, como dizia a lei anterior, mesmo assim aplica-se esse novo prazo para esses casos pretéritos. Então, veja, mesmo que tenha havido um trânsito em julgado e mesmo que o prazo de 3 anos já tenha sido cumprido, aplica-se ainda assim o prazo de 8 anos previsto na Lei da Ficha Limpa para esses casos anteriores a 2010. E o principal questionamento aqui é que isso haveria a violação de diversos direitos fundamentais, como o ato jurídico perfeito, circunstâncias violadoras desses direitos de participação nas eleições, né? Então, violaria inclusive a segurança jurídica, esse foi um dos argumentos trazidos, inclusive. Mas, como eu disse, esse recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, os ministros até enfatizaram bem a peculiaridade do caso e a importância desse julgamento, que acabou sendo suspenso. Então, logo haja o parecer do Ministério Público, esse julgamento deve ser retornado. Destaques, portanto, da sessão plenária desta quarta-feira. Vamos agora conferir os destaques da sessão da quinta-feira do plenário do Supremo Tribunal Federal. O STF suspendeu o julgamento da medida cautelar em que se questionou a autonomia da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal após um pedido de vista. A autonomia da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal foi alcançada em 2013 por meio de uma emenda à Constituição. No plenário do STF, o advogado-geral da União argumentou que a proposta de emenda não poderia ter sido apresentada por um parlamentar, mas sim pela Presidência da República. Disse ainda que a independência orçamentária do órgão pode refletir negativamente na economia do país, que, de acordo com ele, vive um momento complexo. O grande ponto central aqui é, de fato, refletir sobre o alcance, a poder o Legislativo, isoladamente, via emenda constitucional, pode exercer intervindo, palavra outra não é que intervindo. Nós vivemos numa realidade, e o Brasil vive uma realidade muito complexa. Porque nós vemos que o processo de autonomização, ele tem como foco central, em grande parte das corporações que adquirem a busca de mais recursos e mais vantagens. Representantes de associações de defensores públicos pediram a manutenção da autonomia. Segundo eles, desde 2013, quando o órgão deixou de ser subordinado ao Poder Executivo Federal, foi possível ampliar a atuação da Defensoria em todo o país e que a inconstitucionalidade da Emenda 74 significaria um retrocesso. Esta pretensão, ela é totalmente infundada, insubsistente, não tem fundamento. Ela viola a regra específica do artigo 60, inciso 1, altera a verdade dos fatos, porque na petição inicial diz que o Supremo já enfrentou tema como esse, até hoje não enfrentou. É também uma proposta na contramão dos direitos, estou acabando, senhor presidente, e documentos internacionais, como bem trouxe os colegas, e termino deixando a pergunta que disse o professor Ramon. A quem interessa enfraquecer a Defensoria Pública? A prova de que a Defensoria Pública precisa de autonomia é a própria ADI. A ADI vem porque a Defensoria Pública está fazendo o seu papel. A Defensoria Pública questiona as políticas públicas, a Defensoria Pública, a título exemplificativo, questiona as políticas do financiamento estudantil, do Exame Nacional do Ensino Médio, das questões ligadas à Previdência Social, enfim, medicamentos de alto custo, internações, e é isso que a Defensoria Pública faz. Ela não pode estar subserviente a um Poder Executivo que pega o telefone e pergunta por que foi feito isso. A relatora da ação, ministra Rosa Weber, entendeu que não houve irregularidade
celeridade na aprovação da PEC. Disse ainda que as defensorias garantem um amplo acesso à justiça, um direito fundamental dos cidadãos. Ela também chamou a atenção de que o reconhecimento dessa autonomia não deve afetar outros segmentos. Digo que o preceito introduzido pela Emenda Constitucional 74, a meu juízo, concerne a Defensoria Pública da União enquanto instituição. Concerne a sua posição institucional e não ao regime jurídico dos respectivos integrantes. Ainda que indiretamente, em momento posterior, a alteração de tal natureza possa refletir no regime jurídico de seus integrantes, não me parece, com todo respeito, que a Emenda Constitucional 74 tenha como objeto o reconhecimento de vantagens funcionais ou equivalha à norma dessa natureza. Por isso, nesse contexto e à luz da jurisprudência da Casa invocada, nos termos em que desenvolvida, concluo, em juízo de delibação, pela ausência do fumo boniuris, autorizador da concessão da liminar requerida, com base em afronta ao artigo 61, que é a matéria reservada à iniciativa da Presidência da República. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2. Passo a enfrentar, senhor presidente, o postulado da separação de poderes, a cláusula pétrea. E digo, a se entender incidente a cláusula de reserva de iniciativa da Presidência da República sobre as propostas de emenda à Constituição, a sua inobservância traduziria também e, por consequência, afronta à separação entre os poderes, independentemente do conteúdo material da emenda assim promulgada. Isso porque já caracterizado estaria o desequilíbrio na relação entre os poderes pela mera ingerência de um poder constituído no terreno exclusivo de outro, Poder Executivo, ainda que o conteúdo material da emenda constitucional resultante do procedimento formalmente viciado não fosse, em si mesmo, limitador ou restritivo das prerrogativas desse poder. Mas, por outro lado, afastada a emenda à Constituição do âmbito de incidência da cláusula de iniciativa legislativa reservada à Presidência da República, como concluí, ainda se lhe impõem os limites materiais inscritos no artigo 60, parágrafo 4º da Carta Política, são as cláusulas pétreas, intransponíveis até mesmo para o poder constituinte residual. O julgamento foi suspenso após o ministro Edson Fachin pedir vista. Também vão retornar à pauta de julgamentos da Corte três processos contra leis estaduais que ditam regras relacionadas ao funcionamento das defensorias públicas do Amapá, Paraíba e Piauí. A relatoria dessas ações é do ministro Luiz Fux. Destaques da quinta-feira, Karina, vamos voltar rapidamente aqui, portanto, em relação à matéria que houve o voto da ministra Rosa Weber, por que ela indeferiu? Veja, a presidente da República entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade, com o pedido de medida cautelar, porque entendia que, em sendo os defensores públicos da União e do Distrito Federal servidores públicos as verbas, vamos dizer assim, seriam custeadas pela própria União, o projeto de emenda à Constituição deveria partir do Poder Executivo e jamais por uma proposta de emenda à Constituição feita por parlamentares, como de fato foi a emenda constitucional número 74 de 2013. Então, alegava-se aqui uma inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Quem deveria deflagrar o processo, já que se tratava de servidores públicos federais, deveria ser o Poder Executivo e não o Poder Legislativo. E dizendo que, havendo essa inconstitucionalidade formal, haveria, em consequência, uma violação do princípio da separação dos poderes, que é cláusula pétrea esculpida na Constituição, que não poderia ser objeto sequer de proposta de emenda à Constituição a tramitar no Congresso Nacional. Mas, nesse caso, a ministra Rosa Weber entendeu
da seguinte forma: embora a Constituição preveja, no artigo 61, algumas matérias que são de iniciativa reservada do Poder Executivo, em se tratando de matéria pertinente a emendas à Constituição, não haveria essa iniciativa reservada à Presidência da República. Então, afastando, ela conseguiu delimitar no seu voto que essa iniciativa reservada ou privativa para determinados órgãos, como o Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Presidência da República e Tribunais Superiores, são iniciativas reservadas apenas para a propositura de leis ordinárias e leis complementares, e que essa iniciativa reservada não alcançaria a propositura de emendas à Constituição. E, assim sendo, afastou o perigo da demora e a fumaça do bom direito, né, que seriam ensejadores do deferimento da medida cautelar, e acabou indeferindo. Mas o julgamento também acabou sendo suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Edson Fachin, que também pediu vista daquelas outras ações da relatoria do ministro Luiz Fux. Matéria envolvendo defensoria na quinta-feira, como nós dissemos, no início do programa, nenhuma delas concluídas, mas o ministro Fachin prometeu que, dentro do prazo regimental, traz todos esses temas de volta para a continuidade de julgamento de um tema de suma importância no plenário do Supremo Tribunal Federal. E esses foram os destaques da semana. Na semana que vem, nós temos mais sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. Portanto, encontro marcado já com os nossos amigos telespectadores. Encontro marcado na quarta-feira e na quinta, no Direto do Plenário ao vivo, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui na TV Justiça.